Bom dia, gente. Eu me chamo Reinaldo. Hoje eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha história, né? E criei um canal intitulado pelo nome Um Baiano Português, porque assim, eu estou na Europa há 20 anos, né? E nesse decorrer do tempo eu tenho acompanhado alguns grupos em Portugal e muitas pessoas com dúvidas o que é imigrar, o que é começar uma vida fora do Brasil. Então a ideia desse vídeo que eu estou fazendo hoje é contar um pouco da minha história, minha experiência de vida desde que eu saí do Brasil. E através do meu testemunho, através do meu relato de vida, eu poder alcançar algumas pessoas também que têm sonhos igual a mim. Então eu vou tentar fazer esse vídeo mais ou menos, cortar algumas coisas, algumas etapas da minha vida, mas tentar nesse vídeo relatar o máximo de coisas possíveis para que através da minha história, através do meu histórico de vida, outras pessoas sejam alcançadas, entendeu? Então vou começar, vou falar desde a minha infância até hoje, né? Então eu criei um canal com o nome Um Baiano Português, porque eu nasci num pequeno vilarejo da Bahia. Eu acredito que lá na altura, quando eu deixei a Bahia, aquilo não tinha 200 habitantes naquele pequeno vilarejo que eu habitava. Então, venho de um histórico de muita violência doméstica no meio da minha família. Tanto que meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, tentou assassinar minha mãe. E mediante esse fato, nós fomos obrigados a sair daquele pequeno vilarejo da Bahia e mudar para uma capital, onde bem maior, com uma outra infraestrutura bem melhor. Nós fomos acolhidos por um tio nosso. Minha mãe com 8 filhos foi morar dentro da casa daquele meu tio, que já morava de favor naquela casa. Então ali foi um processo muito difícil, minha mãe com 8 filhos. Então o que foi que aconteceu? Daqueles 8 filhos, minha mãe teve que dar um por um para cada um, para um parente, um para um amigo, para poder criar, ver os filhos criados e não ter que passar necessidades. Então, no decorrer da minha vida não foi fácil, sempre com muita dificuldade. Então, eu tinha 7 anos. Quando eu atingi um pouquinho mais de idade, com 13 anos, foi tudo uma questão de sobrevivência. Minha mãe me deu com uma família que tinha melhores condições que a gente, para me criar. Então, foi muita miséria que eu passei na minha vida, muitas dificuldades, tanto que eu vou falar para vocês que dos meus 13 anos, a minha vida inteira, né? Mas da minha época que eu me conheço, de criança até os meus 18 anos, quando eu vivi na casa dessa família, tipo, eles me abraçaram, me adotaram, né? Dos 13 anos até os 18 anos eu vivi na casa dessa família. Mas da minha infância toda até os meus 18 anos, só para vocês terem uma noção do grau de pobreza que eu passei na minha vida, nessa época, até os meus 18 anos, minha roupa, o que eu tinha, o que eu vestia, o que eu calçava, era coisas que as pessoas me davam.
Então eu passei muita necessidade na minha vida. Mas e assim, eu nunca parei de estudar, sempre corri atrás dos meus sonhos. Quando eu atingi os meus 18 anos, na casa dessa família, eu fazia de tudo um pouco. Desde o serviçal, serviços domésticos, serviços de office boy. Mas e assim, eles nunca me impediram de eu estudar. E eu sempre fiz por onde eles gostarem de mim, me ajudarem. Mas era aquela ajuda que você nunca é um da família. Você sempre é aquela pessoa que está ali para ser ajudada, entendeu? Mas você nunca é um membro da família. Então, praticamente, eu posso relatar para vocês que eu tinha sempre o segundo estava sempre em segundo plano. Então, eu sempre ganhava uma gorjeta de alguém, um dinheirinho, e eu ia colocando aquilo de lado. Então, quando cheguei aos meus 18 anos, eu tinha uma reservazinha guardada. Eu botei na cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar de vida, né? Porque eu creio que nesse meio tempo, hoje eu tenho uma maturidade muito boa. Eu acredito que Deus cria situações, independente do grau de situações, mas eu creio que Deus cria situações muitas vezes para te abençoar. No momento você pode até não entender, entendeu? Mas com o passar do tempo da sua vida, você vai ver realmente que foi Deus que estava naquele propósito, naquele plano, naquela situação. Então, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu tinha aquele dinheirinho guardado e eu botei na cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar de vida, entendeu? Aí, qual foi a minha ideia? Eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver. Botei na minha cabeça que eu tinha que fazer um curso de enfermagem. Mas eu sempre fui muito objetivo, fui sempre muito focado, dedicado. Então eu peguei aquela reserva de dinheiro que eu tinha, investi num curso de enfermagem. Entendeu? E foi a decisão mais acertada que eu fiz. Foram 2 anos de curso. Foi muito aprendizado, fiz boas amizades. Na etapa final, quando eu estava já no estágio, eu fui bem colocado, fui bem visto. Eu consegui um trabalho numa clínica de psiquiatria. Depois disso veio outra oportunidade que foi trabalhar num hospital clínico. Então eu consegui atingir o meu objetivo, que foi terminar o curso e conseguir um trabalho. Nesse meio tempo, quando eu consegui o trabalho, eu já estava fora, consegui sair do laço daquela família, né? Hoje em dia, até hoje, eu tenho contato, tenho uma amizade, uma ligação muito forte, né? A pessoa que foi, tipo assim, uma mãe para mim, que até hoje eu tenho na memória, ela já não está mais no meio de nós, mas eu tenho, graças a Deus, eu devo muito a essa pessoa. Devo muito, muito, muito. Então, através desse trabalho da enfermagem, eu dei um upgrade na minha vida, né? Eu já comecei a melhorar de vida. Então é assim, mas infelizmente nós seres humanos nunca estamos satisfeitos com aquilo que tem. Você sempre está sonhando. Eu morava num bairro muito pobre, muita miséria, muito barulho, você não tem paz, você não tem sossego, vizinhos ignorantes, vizinhos invejosos. Porque às vezes você pensa que não, mas a inveja, existe muita inveja no meio das pessoas, entendeu? Porque o ser humano é assim, o ser humano quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele, entendeu? Aí tinha a minha vida, eu consegui dar um passo muito importante, estava trabalhando em 2 trabalhos, tinha o meu dinheiro no final do mês, mas não era ainda o que eu precisava. Eu sentia no meu coração
que não era ainda o que eu precisava de mais alguma coisa, entendeu? E eu comecei a trabalhar, já estava com 2 anos e 7 meses de trabalho, nos dois hospitais que eu trabalhava. Mas era uma vida muito desgastante, muito cansativa, porque eu fazia 24 por 24, né? Quem trabalha na área de enfermagem sabe que trabalhar em 2 hospitais, entrar às 7 da manhã e sair às 8 horas do outro dia é muito cansativo. E eu trabalhava, infelizmente, trabalhava numa clínica psiquiátrica e num hospital clínico com pacientes de hemodiálise. Então, ambos os pacientes são todos problemáticos, né? Então, foi quando, depois de 2 anos e 7 meses que eu estava já trabalhando, eu tinha um irmão em Portugal. Fazia também muito tempo que eu não entrava, porque que nem eu falei, né? Eu e os meus irmãos foram todos doados, um para cada família, né? Para criar. Então, já tinha muito tempo que eu não conseguia falar com esse meu irmão mais velho. E um certo dia recebi um telefonema dele, ele perguntando como é que ele estava. Tudo providência divina. Tudo, eu creio que tudo são situações que Deus cria para nos honrar, nos abençoar. Então você recebia o telefonema desse meu irmão e perguntou como é que estava, tal. Eu falei, olha, estou aqui na correria, estou trabalhando, as coisas estão correndo bem. E ele falou assim, eu falei, olha, onde é que você está? Ele falou, eu estou em Portugal. E eu falei assim, olha, como é Portugal, tal, tal, tal. Ele falou, olha, é maravilhoso, eu estou trabalhando, tal, tal. Por que você não vem aqui me fazer uma visita, ver como é que é isso? E eu falei, olha, é uma situação a se pensar. Aí, o que é que acontece? Eu comecei a pensar, Deus, será que é isso que Deus tem preparado para mim? Porque eu sempre fui, eu sou, graças a Deus, eu sou evangélico. E tudo que eu vou fazer, eu costumo colocar Deus na frente e perguntar se é do agrado de Deus, se Deus está no negócio, se Deus está comigo. Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas às vezes não é o que Deus quer para você, né? Então você tem que perguntar a Deus, colocar Deus na frente do seu propósito, do seu objetivo, para ver se realmente é aquilo que Deus quer para você. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus, né? Se realmente era aquilo que Ele queria para mim. E eu sei, irmãos, que quando é passado o tempo, as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo, os meus objetivos estavam sendo alcançados, tirar documento. Aí um certo dia eu comentei com uma colega minha, o nome dela é até Aparecida. Eu falei, olha Aparecida, me surgiu uma oportunidade, um convite para ir a Portugal. E eu estou pensando seriamente, né? Aí vocês vão ver aquela situação que eu falei há pouco, que o ser humano quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Aí eu comentei com essa minha amiga que estava com uma ideia de vir para Portugal, que tinha aqui um irmão e tal, e estava pensando em largar os 2 trabalhos e vir para Portugal. E ela falou assim para mim, você tá louco? Você tá pensando que Portugal é Aracaju? Quer dizer, aí eu me vejo naquela situação de José. José teve um sonho que ele ia estar por cima dos seus irmãos governando. Quando ele contou o sonho, chamaram ele de louco. Foi o meu caso. Quando eu falei para minha amiga que estava com ideia de vir para Portugal, a minha amiga falou que eu era louco, que Portugal não era Aracaju, que foi a cidade onde eu me criei. Mas eu não deixei o inimigo me frustrar. Então comecei um preparo, né? Comecei a me preparar, comecei a me organizar. Eu só sei de uma coisa, foi questão de 8, 9 meses, eu já estava com tudo preparado.
Então, o que é que aconteceu? Eu, como trabalhava em um hospital privado e um hospital particular, o particular eu pedi demissão. O privado, eu pedi uma licença sem vencimento de 2 anos, né? Aí vim para Portugal. Mas vocês acreditem, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Entendeu? Foi um país que eu me apaixonei, tanto que eu vim para ficar, eu vim para conhecer. E fiquei 2 anos sem ir no Brasil. Depois desses 2 anos eu voltei no Brasil, sim, com uma certeza que eu queria ficar em Portugal. E fui lá pedir demissão do trabalho, porque eu também não achei que valia a pena eu estar mantendo um trabalho que eu não fazia ideia que ia voltar para o Brasil e tomando o lugar de outra pessoa. Mas foi uma decisão muito acertada. Portugal, no meu ponto de vista, é um país maravilhoso, um país acolhedor. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, hoje, graças a Portugal, eu sou um cidadão europeu, né? Eu tenho cidadania portuguesa, por isso, um baiano português, né? Mas foi uma época muito difícil quando eu cheguei, porque assim, um dos motivos pelo qual eu criei esse canal, porque eu tenho acompanhado alguns grupos de brasileiros em Portugal, brasileiros que querem morar em Portugal. Então eu tenho acompanhado a dificuldade dessas pessoas em colher informações, em saber o passo a passo, como funcionam as coisas, o que enfrenta um imigrante quando sai do seu país. Apesar de Portugal ser um país que falamos a mesma língua, mas você pode ter certeza que eu passei coisas em Portugal que nunca tinha passado no meu país. Mas eu não deixo essas coisas subir para minha cabeça, não deixo essas coisas entrar no meu coração, porque eu sou uma pessoa bem centrada, mas eu passei por muitas coisas. Então é assim, eu criei esse canal com o objetivo de não só prestar um serviço de comunicação, um serviço de esclarecimento, de apoio, de assessoria, se for o caso, porque só para vocês terem uma noção, 20 anos de Europa, você carrega uma bagagem muito grande. Então, nesse vídeo hoje, o meu foco é falar da minha experiência em Portugal. Eu, em Portugal, conheci realmente quem é o ser humano, quem é o brasileiro, quem é o português. Porque muitas pessoas hoje que estão querendo sair do Brasil, e eu aconselho para quem hoje quer sair do Brasil, mora fora do Brasil, eu aconselho realmente começar por Portugal. Por quê? Porque é um país que fala a mesma língua, que é um país que tem uma cultura parecida, não é a mesma cultura, que não é. Português tem hábitos diferentes, manias diferentes, gostos diferentes, né? Então, mas com tudo isso, Portugal, para quem quer começar uma vida, é o melhor país da Europa. O país com o melhor clima, o país com uma cultura vasta, o país com uma boa culinária. Mas é assim, o que eu aconselho a essas pessoas que querem sair do Brasil e vir para Portugal, eu te aconselho realmente, venha para Portugal. Portugal tem muito trabalho, Portugal é um país acolhedor. Então, eu aconselho a você que quer sair do Brasil, vir para Portugal, primeiro, fazer como eu fiz, se organizar, ter uma reserva, centrar na sua mente realmente o que você quer, porque assim, a maior parte dos brasileiros que saem